Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você já contou as muitas bênçãos que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por você, por nós? É importante contar. Davi contou muitas bênçãos que o Senhor conquistou para ele graciosamente. Na verdade, ele cantou. Nós vamos hoje para o Salmo 18, que nos diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. Lemos o versículo 1. Você deve ter percebido que nós lemos aquele texto que tem antes de começar o que nas nossas Bíblias passou a ser o versículo 1. Seria tipo uma introdução. Todavia, é o versículo 1. Esse texto, de fato, está nos originais, é o texto sagrado. Aquele negrito que está em cima, não, é só uma sugestão da Sociedade Bíblica para um título. Todavia, esse texto em itálico ele é importante. Ele nos diz, inclusive, quando o Salmo foi escrito. E, dentre as informações, observe que ele chama Davi de servo do Senhor. Veja que Davi é reconhecido como servo de Deus. E é esse servo de Deus que passou por muitas lutas, por muitas angústias, por muitas tribulações. Foi este servo de Deus que, após ter sido ungido por Samuel, conforme 1 Samuel 16, e depois de ter vencido Golias, um grande inimigo do povo do Senhor, confirmando assim que Deus estava com ele, foi este servo de Deus que passou muitos anos sendo perseguido, sendo maltratado pelo Saul, que era na época o rei. Este servo de Deus que passou, então, a ter que viver em lugares escondidos, porque alguém não gostava dele. Então observe que um servo de Deus passa por perseguições, passa por lutas, passa por sofrimentos, e não foram poucos. Davi tinha aproximadamente 15 anos, e nós calculamos mais ou menos isto porque apenas os irmãos mais velhos estavam na guerra. E para ir à guerra tinha que ter 20 anos, era obrigatório. Então, ele, sendo o mais novo dentre os 7, ele tinha aproximadamente 15 anos. Poderia até ser menos, mas é uma idade aproximada. E foi coroado rei de Israel com 30 anos. Então, nós calculamos aproximadamente que Davi fugiu de Saul 15 anos. Então, observe que coisas maravilhosas. Primeiro, ele era um servo do Senhor. Segundo, é que ele não deixou de ser um servo do Senhor. Você que está passando por lutas, nós estamos passando por lutas e poderemos passar por maiores ainda, não devemos desistir. Veja que Davi não desistiu. Ele é reconhecido neste Salmo 18 como servo do Senhor desde o começo. E no momento em que Deus dará a ele a vitória, ele canta ao Senhor louvando a Deus. Isso mostra que ele reconhece que foi Deus quem o livrou de todos os seus inimigos. Como diz, inclusive, o próprio texto, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. De tal modo que observe a perseverança de Davi. Davi não desistiu. Ele poderia, do curso, no meio desses 15 anos de sofrimento, em que, enquanto Saul estava, entre aspas, no palácio, enquanto ele se regalava, Davi tinha que fugir, tinha que dormir em grutas, tinha que ficar ao relento. Davi tinha que se esconder porque alguém, sem nenhuma razão, o perseguia, pelo fato de saber que ele seria o rei seguinte. Mas Davi não tinha feito mal a ninguém, e inclusive Davi nem tinha a intenção de tirar Saul do trono, porque sabia que Deus é quem iria fazer isso no devido tempo. E Davi, mesmo com tudo isso, ele não olhou para Deus, murmurou e desistiu. Não. Nós encontramos nos Salmos de Davi um homem perseverando em oração.
Um homem que continua clamando dia e noite sem desistir, pedindo a Deus que o livre de seus inimigos, pedindo a Deus que o ajude, que dê vitória, que dê graça, que o sustente, mas nunca desistindo. É fundamental nós olharmos para essa grande característica, essa grande virtude de Davi. Um homem perseverante. Um homem que não desiste. E como nós falamos, não foi uma questão de dias, ou mesmo alguns meses, anos e muitos anos, em que Davi teve que esperar pacientemente até que Deus o livrasse. E observe que, se você ler o Salmo todo, como nós faremos na sequência de exposições ou de meditações neste Salmo, veremos que ele mantém um fervor de um homem que realmente está andando com Deus. Ele segue neste primeiro versículo dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele não está aborrecido com Deus por tanto tempo que ele esperou pela vitória. Ele está ainda colocando seu coração no Senhor. Ele o ama, porque Deus tem sempre um propósito para tudo, principalmente para o sofrimento. Afinal, pensemos como aquele menino que apacentava ovelhas se tornaria um grande rei em Israel, se não passando pelo sofrimento. E mais ainda, ele se tornou uma figura, um tipo da pessoa de Cristo, apontando na sua própria experiência de vida para o Senhor Jesus. Seu sofrimento, apontando para o sofrimento de Jesus. Sua perseverança, apontando para a perseverança de Jesus. A vitória que Deus lhe deu, apontando para a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E a sua ressurreição, que foram assim recebidos também da parte do Senhor. Para que Jesus se tornasse o nosso vitorioso. Aquele que venceu o pecado, sendo nossa justiça. Aquele que venceu os inimigos, sendo aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aquele que vencerá o último inimigo, a morte, ao trazer a vida eterna para o seu povo. Que coisa maravilhosa! Então, Davi se tornou um grande instrumento de Deus. Ele louva a Deus por isso. E você louva a Deus pelo que Deus faz na tua vida? Pelo sofrimento que Deus lhe proporciona para amadurecer você? Não tenha dúvida. Nossas angústias são instrumento para muito mais coisas do que aquilo que você testemunha na hora. Nós sempre olhamos para o momento. Deus vê aquilo que é eterno. Nós sempre nos limitamos àquilo que está presente. Mas Deus tem coisas maravilhosas para o futuro. E nós precisamos ter o coração no Senhor. Olhe para os planos eternos de Deus. Para isso, você vai precisar sempre fazer o que Paulo disse em Colossenses 3. Ele disse para nós olharmos para o Senhor Jesus. Colocarmos o coração nele. Porque então, mesmo passando por lutas como Davi passou, nós teremos em nosso coração louvores ao nosso Deus. Para que cantemos sempre ao Senhor por tudo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Pois bem, Jesus já venceu por nós. E nós devemos louvá-lo sempre. Agradeça a Deus e então espere pacientemente. Porque realmente, um dia acontecerá o mesmo que nos é dito sobre Davi. Deus nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos. Então espere, nunca desista. Lembre-se de Davi, um homem perseverante, um homem que esperava no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça, por teu amor, misericórdia. Ó Deus, só temos o que agradecer, porque até o nosso sofrimento cumpre grandes propósitos. Até o nosso sofrimento trabalha nossas vidas pela tua palavra e pelo teu Espírito, para sermos servos bênção nas tuas mãos, para que sejamos o instrumento para a tua glória. Ó Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor nos ajude a ser perseverantes, de tal modo que jamais desistamos diante das lutas desta vida. Que o Senhor abençoe o teu povo assim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.